Olá, Marco Pellegrini, é uma honra estar te recebendo aqui, viu? Para a gente apresentar em vários canais aqui da internet, para que as pessoas conheçam o seu trabalho, conheçam o seu perfil. Vamos conversar um pouquinho com você. Estou muito feliz de te receber, de te encontrar e agradeço desde já por você ter aceito o convite da entrevista, viu, Marco? Nossa, Bel, uma honra falar aqui no seu canal, com o seu público. Super importante você manter isso há tanto tempo. Esse tipo de ação, né, de divulgação e etc., é um pilar. E bom te rever. Nossa, faz tempo que a gente não Verdade. bate, né? Muito bom te rever também. Também gosto muito de você. Tá bom. Bacana. Marco, bom, deixa eu só trazer um pouquinho para o público, né? Você é uma pessoa tetraplégica, você ficou tetraplégico por conta de um acidente, né? De um assalto que houve. A gente não vai entrar nesse mérito, mas o que me chamou muito a atenção, logo que eu te conheci, logo no comecinho, há, sei lá, mais ou menos uns 20 anos atrás, né? Mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, foi o seu envolvimento com a tecnologia. Eu fiquei muito impressionada, Marco, porque eu visitei sua casa logo no início, né, fui conhecer os equipamentos que você utilizava para você ter a autonomia que você tinha na época, que hoje você ampliou isso, tem muito mais. Fiquei muito impressionada. Como é que se deu essa descoberta da autonomia para que você tivesse mais, desculpe, descoberta da tecnologia no seu dia a dia, para que você tivesse mais autonomia? Me fala um pouquinho sobre tecnologia na sua vida. Legal, Bel. Vou falar assim. Só vou me autodescrever aqui. O pessoal que te conhece bem já, você não precisa, mas eu preciso. Eu sou um homem negro de 60 anos, com cabelos baixos. Eu uso um joystick aqui na minha frente, na minha cadeira de rodas, que é com o queixo que eu consigo movimentar a cadeira. Estou aqui com uma blusa cinza. E falando um pouco de tecnologia, Léo, olha, isso tudo me aconteceu em 91, né, que você descreveu. Eu tinha 27 anos. Naquela época, a gente não tinha internet, então não tinha esse nível de informação, né, essa facilidade que a gente tem hoje, de enxergar o outro lado do mundo facilmente. E aqui no Brasil não se fabricava cadeira de rodas motorizada, não tinha nenhum representante, importador, nada aqui desse tipo. Então, não era comum, a gente não via. Então, para mim, era difícil entender como é que era isso, né, na prática, porque eu recebia catálogo, né, impressionante, é papel, né? Vinha pelo correio, né? Vinha uma foto descrevendo alguma coisa quando a gente pedia informação. Eu percebi rapidamente que tinha muita importância para mim ter autonomia e para que eu pudesse retomar minhas atividades. Para mim foi muito fácil perceber que se eu não tivesse um mínimo de autonomia para me deslocar, para usar um computador, eu não ia conseguir retomar minhas atividades, eu queria voltar ao trabalho. E foi com esse impulso que eu parti para a Alemanha, num improviso, numa feira de tecnologia, e eu e o Fabiano Pullman, fui acompanhado da minha mãe, do Zé Renato, do meu irmão, e como um tetra só era muito fácil, nós fomos em dois tetras, né, na viagem. E, e na Alemanha isso se revelou para mim de uma forma muito extraordinariamente positiva, porque a Reaquer lá, cheguei, o primeiro impacto que eu tive foi um sujeito chegando numa cadeira motorizada, andando rapidamente na feira. A hora que ele chegou no stand, ele ficou em pé, uma muleta, e foi fazer o que ele queria. E aquilo para mim caiu a ficha na hora, né? Aqui no Brasil era assim, pessoas se recusavam a sentar na cadeira de rodas. E era aquela frase do estar preso a uma cadeira de rodas pro resto da vida. E ali Condenado, você né? condenado. É. E ali mostrou ao contrário, né? Não, a cadeira de rodas como um meio de você conseguir fazer aquilo que você quer fazer, com agilidade, com autonomia.
E eu voltei lá com uma cadeira, isso foi a minha solução, e a partir daí, juntando com aquilo que eu tenho de fundo, né? A minha área era técnica, sempre trabalhei com isso, me formei em eletrônica e sempre atuei com isso. E também tenho habilidades na mecânica, em todas as áreas, né? Uma área de interesse minha, como hobby, como profissão. E acabei criando outras soluções também. E essa autonomia foi fundamental. Foi com essa Uhum. autonomia, chegando no INSS, com uma prancheta na minha frente, com o computador ali em cima, eu conseguindo conduzir a cadeira e conseguindo digitar no computador, que eles encerraram um período longo de afastamento e tomaram coragem de me encaminhar de volta ao trabalho no metrô de São Paulo. Você Eu não fiquei quis se aposentar, Marco. Você evitou a aposentadoria por invalidez. Embora você exatamente, tendo apenas o movimento da cabeça, né, sem movimento do pescoço para baixo, você não quis se aposentar por invalidez. sem dúvida, sem dúvida. Era minha grande questão, meu grande impulso eram meus dois filhos, né? Porque tinha um filho de 1 ano, outro que nasceu 6 meses depois que isso me aconteceu, e eu tinha que criar essas crianças. Isso foi o meu grande impulso. Qual a idade dos seus filhos na época? O Pedro tinha 1 ano e o Vitor nasceu 6 meses depois. Dois Vitor bebês, tinha praticamente. dois bebês, Nossa, exatamente. Marco. Marco, me fala uma coisa. Eu acompanhei na sua trajetória a sua participação como gestor público. Primeiro coordenador, né, de uma secretaria estadual, depois secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do governo do Estado de São Paulo. E depois você foi para Brasília, ser secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Me fala sobre a sua essa jornada na gestão pública, como é que foi? O que foi possível realizar nesse período? Olha, Bel, eu destaco, foram várias as ações que nós tivemos, né? Foi uma satisfação grande estar lá. Acho que é uma oportunidade extraordinária, né? Um grupo que foi montado, você também participou e tantos outros amigos nossos, pessoas da militância participaram. E acho que o mais importante, entre tantas coisas que nós fizemos, foi ter conseguido se aliar com a militância de pessoas com deficiência e conquistar mais espaço nas políticas públicas. Então, nós tivemos, né, eu, quando secretário, recebi a missão de apoiar a aprovação da convenção no Congresso Nacional em 2008. Eu estive em várias oportunidades lá. Nós conseguimos levar um grupo de pessoas, militantes, muito aguerridos, e isso foi fundamental para a gente conseguir, junto com tantos outros, dar o curso que foi dado à convenção. Então, eu acho que assim, acho um trabalho assim de ouro dentro de tudo que aconteceu na secretaria, foi a secretaria ter se aliado ao movimento de pessoas com deficiência, ter apoiado esse movimento. Então, tudo isso trouxe resultados bem importantes a nível de normas e legislação. E nas políticas públicas, a gente construiu muito, né? Eu tive Centro Paralímpico, a Rede Lucim Montoro, biblioteca, a Biblioteca de São Paulo, a rede de bibliotecas que veio a partir desse modelo, o Praia Acessível, as caravanas. Eu me recordo que nas primeiras caravanas, a gente chegava nos lugares e as pessoas não conheciam, né? Participavam lá o prefeitos, vereadores, toda a comunidade local e tal. Eles não conheciam o nosso termo, era completamente desconhecido no interior de São Paulo, em vários lugares. Na segunda passagem, eles já participavam mais dessa reunião. Na terceira passagem, praticamente eles é que faziam a, a atividade de mostrar aquilo que eles vinham empreendendo, que vinham fazendo. Nossa estratégia já era conhecida, a caravana passou a ser disputada, então eu percebo assim, teve
um papel muito importante na transformação da forma de pensar essa nossa área, esse nosso segmento. A secretaria, além daquilo que construiu enquanto equipamentos públicos, etc., ela teve um papel extraordinário na formação dessa nova imagem. Perfeito, Marco. Você citou na sua fala um pouquinho da militância, né? Há uns 15, 20 anos atrás, nós acompanhávamos e participávamos de um movimento muito mais intenso da militância. Nós víamos muito mais reivindicações, muito mais reuniões, muito mais uma mobilização, né, das pessoas, dos profissionais ligados à área da pessoa com deficiência. Hoje a gente não vê tanto, Marco. E eu queria te perguntar uma coisa, e também nós não vemos tanto pessoas com deficiência se candidatando a cargos públicos, né? Eu queria saber de você, assim, por que a gente não vê tanto a militância mobilizada e motivada, né? Mais atuante e reivindicando? Assim, você acredita que já foi alcançado o que era necessário ser alcançado? Duas perguntas. E também, emendando, né? E também, por que a gente não vê tantas pessoas com deficiência se candidatando a cargos públicos? Vamos lá, Bel. Para isso, vou lembrar um pouco da LBI, até Perfeito. ela chegar a ser aprovada. Então, como é que foi aquele processo? Eu achei extraordinário, assim, quando ela foi, porque a secretaria, ela influenciou tudo que foi feito em São Paulo, nesse período de 2018, 2008 até 2015, ali, isso influenciou muito a campanha para presidente. E esse tema foi muito presente na campanha presidencial. E isso gerou planos de exercer limites, etc., tudo aquilo que a gente viu acontecer no governo federal. E também gerou a saída do estatuto lá da Gaveta, que estava lá como estatuto e era oferecido por um senador conhecido por atuar na rede de instituições antigas, né, no modelo antigo e não no modelo de vida independente. E esse documento foi oferecido, então, à tramitação novamente, e para nossa sorte, né, e acho que não é só sorte isso, mas é articulação, é tudo aquilo que a gente vinha fazendo, a Maria Gabi recebeu como relatora aí, junto com o Romário, né? Então, o Romário no Senado, ela na Câmara. E foi muito legal, porque a Mara pegou um documento que era muito longe daquilo que nós gostaríamos e criou uma sistemática de audiências públicas que trouxe um debate e estimulou demais a participação das pessoas. Então, ela correu por vários locais dentro de São Paulo e no Brasil todo, por meio dos outros parceiros dela que fizeram isso, que ela estimulou, ela criou um kit, né, de audiência pública no tema, e o documento foi transformado e foi muito legítimo e com ampla participação que a lei se tornou isso, se tornou muito completa, muito alinhada com o pensamento, né, do, do, do nosso segmento, pessoas com deficiência, muito aliado com a vida independente, com a autonomia, nos vários campos, etc. E com a força que ganhou, com todo esse apoio, toda essa participação efetiva, né? Não é apoio, mas é participação efetiva das pessoas com deficiência, ela foi aprovada e foi aprovada dessa forma, sem perdeu completamente, até ganhou outro nome, né? Perdeu completamente aquela pecha de estatuto, que eu acho que remete muito a grupos Assistência, minorizados, né? assistentes, grupos minorizados, né? Grupos vulnerabilizados, muito vulnerabilizados, né? Como a gente fala em estatuto do idoso, ou estatuto da criança e do adolescente, a gente não pensa nunca nos nossos filhos ou nos nossos pais que estão no cuidado, que estão
dentro de um sistema muito tranquilo aí de vida, muito protegidos, muito assistidos. A gente pensa logo em quem está na rua, em quem está internado, etc. E pessoas com deficiência não é um grupo, é, é um grupo que é, uma quantidade vive essa situação, né, por todo o histórico que a gente conhece tudo, mas não são todos, não são em maioria que estão desse jeito, asilados, etc. Então, e não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer manter, não é isso que a gente quer como futuro. Então, acho que quando virou Lei Brasileira da Inclusão, isso ganhou um status muito forte, muito bom para as pessoas de uma forma geral. E o que eu percebo, né, aí, indo para a sua pergunta, por que da participação ter sido precarizada aí, eu percebo isso dessa forma. Eu acho que um fenômeno é o fenômeno de rede. As pessoas vivem essa internet, essas redes sociais, e se sentem satisfeitas com estar lá botando opinião e etc. E seguem também essa influência, né? Seguem algumas pessoas e também se sentem confortáveis, se acham que isso é suficiente. E isso não é uma construção de movimento social. A rede social está muito distante disso. Movimento de luta, a gente precisa construir juntos, não é seguir alguém. A gente precisa debater, refletir, precisa se organizar e precisa estar pessoalmente nos locais. O que fez com que a LBI, a convenção, com que a lei de cotas não fosse derrubada, com tantos enfrentamentos vitoriosos que nós tivemos, foi estar presente. Abaixo assinado, papel, etc. Isso não tem quase significado nenhum. O que tem significado é você estar presente, estar conversando, estar dialogando, estar se apresentando em grupo. Foi em grupo, eu me lembro que na aprovação da convenção, nós até fizemos um piquete dentro do Congresso para impedir os deputados de acessarem a sala. Nós invadimos a comissão de saúde da Câmara, lá no Congresso, para colocar aquilo que nós queríamos, que a convenção tramitasse com status de constitucional. Então, Perfeito. assim, esses embates é que fazem a diferença. Ficar em casa e escrever na rede, isso faz quase nada. Muito bom, Marco. Apenas um comentário em relação ao que você falou. Na verdade, o estatuto ele remete, muito importante, o estatuto do idoso, o estatuto da criança e do adolescente, mas idoso e adolescente, em geral, eles necessitam de cuidados, né? Cuidados, assim, temos que preservar o cuidado para que ele não tenha a sua autonomia ferida, né? Não tenha a sua dignidade ferida. Em relação à pessoa com deficiência, o estatuto talvez não caiba tanto, porque justamente a pessoa com deficiência busca a sua autonomia plena, sem cuidados de terceiros, sem tanta dependência, não é? Na medida do possível, o máximo de autonomia e independência para a própria pessoa, não é? É o conceito de vida independente, né, Bel? Que é, mesmo que você dependa para atividades de vida diária, para tomar banho, para comer, para limpar a casa, para se deslocar, mesmo que você dependa de pessoas para isso, de serviços para isso, de tecnologia para isso, você tem Perfeito. plena condição de tomar as decisões da sua vida e fazer suas escolhas. Esse Sobre é a o sua própria conceito. vida, né? É isso. É isso. Marco, e você citou a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de uma forma, com bastante propriedade, né? Que você esteve presente desde o início da construção, acompanhando também o percurso da senadora Mara Gabrilli, que foi, ela apresentou, né, a lei, ela modificou o nome, inclusive, que era Estatuto, ela propôs Exato. Lei Brasileira de É isso. Inclusão. Isso saiu do debate das audiências públicas. Foi, Perfeito. foi tema do debate. Isso, que aí se transformou em Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Exato. Não é É isso? isso mesmo. Agora, Marco, olhando a lei, né, que ela foi publicada
há 9 anos atrás. Estamos completando agora 9 anos da publicação da LBI. Você sente que foi importante, que mudou alguma coisa? Ou o que seria necessário para que ela fosse mais efetiva? Olha, Bel, mudou muito, mudou muito. Então, assim, em todas as áreas aconteceram avanços, né? Em todas as áreas. E a lei é muito citada sempre, né? Em todas as questões acerca do nosso tema. Eu, quando estive no governo federal em 2016 a 2018, eu tive a oportunidade de regulamentar da LBI seis, seis artigos. Eu vou falar assim dos maiores enfrentamentos. A área do hotelaria e as residências multifamiliares, né? Isso são condomínios, né? Prédios condominais. E no começo dessa regulamentação, os empresários, num lobby gigante, né? O lobby do cimento é muito poderoso, eles não queriam nem conversar comigo, eles levavam a proposta deles pronta para a Casa Civil e as reuniões começaram a acontecer na Casa Civil. Como eu tive um grande apoio do, do ministro, o, ele foi, nossa, extraordinário nesse apoio. Eu comecei essas reuniões na Casa Civil, o Gustavo Rocha combinava isso lá com o ministro da Casa Civil, começava lá, eu tive o apoio da assessoria da casa, os diálogos começaram naquela sala, com mais de 30 pessoas, o lobby deles era isso, vários sindicatos patronais, todo mundo com um advogado, com um engenheiro, com não sei o quê, para dizer que não era possível, que não dava e tal. Isso foi se construindo e apoiado por audiências, por participação das pessoas que eu consegui mediar e tal. Saiu um resultado que está vigente aí e que, inclusive, eles se aculturaram no processo, eles não engoliram. Porque legislação boa não é uma legislação que você faz unilateralmente. Eu estou com força, aqui eu vou escrever o que eu quero, eu vou impor. Perfeito. Não funciona, não vira realidade, né? Eu me lembro que o Secov lançou uma cartilha sobre, a acessibilidade em condomínio. No fim, eles levaram isso como valor, né? Eles pegaram o decreto e levaram como valor. Hotelaria, mesma coisa. Eles começaram com muita resistência, depois perceberam que isso tinha um valor para eles, e implantaram. Uhum. E o que falta, né? Eu acho que assim, a LBI ela conseguiu avançar em vários dos artigos, isso a gente vê no dia a dia, e o que falta, eu acho que é justamente o movimento civil atuar mais fortemente. Então, em vez de reclamar na rede, reclama na rede social, mas coloca uma ação na justiça, aciona a defensoria, aciona o Ministério Público, Perfeito. faça Bom, funcionar, né? Então, é isso que falta. Muita coisa a gente conquistou quando nós mexemos com concurso público aqui em São Paulo, com transporte rodoviário. Pô, transporte rodoviário, os ônibus tinham um tipo de acessibilidade e não eram acessíveis. uhum. A acessibilidade era carregar as pessoas. Olha Como é que só. reabriu isso? Reabriu com uma ação no Ministério Público que é, obrigou a ABNT a reabrir a norma foi reaberta, e aqui em São Paulo, na Secretaria Estadual, nós sediamos a norma, fixamos sede da norma nesse local, para que ela mudasse do local onde o movimento pudesse ser fraco. Uhum. Nós oferecemos estrutura para que as pessoas com deficiência participassem, então transporte, todo tipo de auxílio técnico que podia ser dado, Em e relação à saiu uma norma acessibilidade, né, Marco? Acessibilidade. dos ônibus, dos ônibus rodoviários. E saiu Perfeito. uma nova norma. Então, falta essa participação das pessoas. Uhum. Aqui a lei ser efetiva, não adianta reclamar, ninguém vai lá fazer por nós. Nós temos que fazer, nada sobre nós sem nós. Está Perfeito. faltando muito nós nessa luta.
É isso mesmo. Marco, eu gostaria muito de continuar conversando com você. Não vai faltar oportunidade. Nós vamos voltar a conversar numa outra entrevista, tá bom? Vamos seguir. Tem vários assuntos que a Tá? gente pode desenvolver longamente, tá bom? Quero agradecer muito você ter aceito, novamente, você ter aceito a entrevista. E, por favor, suas considerações finais, Marcos. Sua mensagem para as pessoas com deficiência, para os familiares, em relação aos 9 anos da LVI, por favor. Bel, primeiro você precisa me visitar aqui novamente, porque agora aqui a automação está muito maior. Tá Eu abro certo. porta, abro portão, acendo luz, ligo TV, faço tudo sozinho aqui. Uau, Aciono que legal. elevador, tudo funciona. Eu Uhum. é que facilito a vida dos outros agora, não os outros facilitam a minha. Muito bom, que legal. Como mensagem, eu vou lembrar falando de militante, a Lourdes Guarda, né? Acho que a mensagem que eu deixo é a mensagem dela que eu lembro para vocês, que é nenhuma deficiência inviabiliza a vida. Então, acho que é isso que as pessoas têm que. A gente precisa continuar seguindo, né? Enquanto o movimento de pessoas com deficiência, a gente precisa continuar seguindo isso. Né? A vida tem condição, é viável para todas as pessoas. A gente precisa se colocar na vida, que a vida quer da gente é coragem. Muito bom. Muito obrigada, Marco. Obrigada de coração pelas suas palavras, viu, querido? Grande abraço. Um beijo. Outro Até mais. beijo, até Tchau. mais.